Fala galera, mais um vídeo aqui para a página e para o canal. Falar um pouco sobre esse jogo, mas vou ter que começar falando sobre a demissão do Carille, agora há pouco, né? Deve ter mais ou menos uma hora que aconteceu. O Carille não é mais o técnico do Vasco. O Vasco agora está oficialmente sem treinador. Quem virá? Não sei. Me vem na cabeça, para mim, é só o nome do Diniz, porque dentre os nomes possíveis para comandar um time de Série A, eu acho que é ele. Não é algo que eu me encha os olhos, que eu, sabe, gostaria tanto, mas eu acho que, claro, seria aceitar também, mas eu acho que vai acabar sendo ele. Não tem outra opção viável, né? Pelo que o dinheiro que o Vasco tem e as opções mesmo, porque técnico gringo eu acho que não vai acontecer, muito difícil, a não ser que seja um desespero. Porque realmente o Pedrinho poderia ter trazido um técnico gringo para pré-temporada já, para ajudar a formar o elenco. E ele não quis, eu acho que ficou muito traumatizado com o Álvaro Pacheco. Mas enfim, então se não for o Diniz, eu nem sei quem viria. Não acho que ele tenha sido demitido pelo jogo de hoje exclusivamente, até porque eu acho que o jogo de hoje, o empate foi um pouco injusto, a derrota foi um pouco injusta, perdão, pelo que o Vasco produziu no primeiro tempo, teve volume de jogo no segundo, e também pelo que produziu o Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro produziu muito pouco para quem estava jogando em casa, mesmo que não tenha sido no Mineirão o jogo. Acho que o Cruzeiro me surpreendeu, não marcando muito lá em cima o Vasco conseguia sair jogando, principalmente no primeiro tempo. Mas o Vasco não aproveitou o que eu falei no pré-jogo, que era a baixa estatura do Cruzeiro. O Fabrício Bruno não estava em campo. Então o Vila Alba, que tem acho que 1,77m, acho que nem 1,80m ele tem. O Verratti não conseguiu aproveitar. E o outro zagueiro, se não me engano, é até mais alto, mas ainda meio inexperiente. E fora os laterais, que são baixos. Então hoje o Vasco não conseguiu aproveitar essa bola aérea, nem na questão do escanteio, bola parada, falta para a área. O Vasco conseguiu não ameaçar em nenhum momento. É impressionante como a bola parada do Vasco defensiva é bizonha, a bola aérea é bizonha, e ofensivamente o time não consegue produzir nada de diferente. Em relação ao jogo, repito, não merecia, acho que a derrota, mas a gente tem que falar algumas coisas que todo jogo eu repito, mas para mim o maior culpado disso é a diretoria, porque é ela que formou esse elenco, né? Pedrinho, Felipe, Marcelo Santana. E todo jogo o Vasco deixa de fazer algo diferente ou tenta fazer algo diferente e não consegue porque não tem elenco. Que, por exemplo, até hoje você não tem um reserva para o Verratti. Qual é o reserva do Verratti? Não vai ser o Ryan. Não vai ser o Ryan. Você não tem um reserva para o Verratti. E o Verratti poderia ter saído hoje, aos 20 minutos, 25, não estava conseguindo jogar. Quanto o Lanús também poderia ter saído. Ele é o culpado? Lógico que não. Tem que continuar titular? Sim, porque não tem outro. A culpa é dele? Não, a culpa é da diretoria que não traz outro nome para disputar a posição. Um cara que tenha mais velocidade, o cara que possa ter melhor trato com a bola. Tudo isso. Isso não foi nem colocado, acho que em entrevista, sobre trazer um outro camisa 9. Então, assim, até a janela a gente vai ter que ir com esse time aí. Eu acho que hoje a gente tem que falar do Lloyd. O Lloyd eu acho que fez uma boa partida. Entrou bem. Acho que foi o melhor atacante do Vasco. Para você ver como é que foi o nível. Eu acho que o Luno está cansado. Está sentindo o desgaste. Não é um cara de velocidade, mas é um cara que constrói. É um cara lúcido, com a bola no pé. E o Ryan hoje, que era a nossa correria, opção de contra-ataque, o Vasco não conseguia muito produzir por aquele lado.
Quem mais conseguiu atacar foi o Paulo Henrique, né? Enfim, o jogo eu acho que foi decidido num detalhe. E é preocupante porque o Vasco perde ponto contra times que poderiam ter pontuado. Acho que contra o Ceará merecia pelo menos um empate. E hoje, novamente, hoje a gente estaria pelo menos com 9 pontos. 9 pontos, hoje estamos com 7. Está muito, muito embolado ainda. Mas não vencemos aí 3 partidas do Brasileiro. 4 jogos sem vencer. E o Carille foi demitido. Preocupa muito também. Nós tem a Copa do Brasil, mas contra o Palmeiras em Brasília, que é um campo neutro, é um time que a gente não ganha desde 2015, e é ao lado do Flamengo, melhor time, melhor elenco do país. Aí temos aí o jogo Lanús, temos Porto Cabelo na Venezuela, depois temos não lembro agora, mais um jogo fora, enfim, acho que vai ficar mais uns 15, 20 dias sem jogar aqui no Rio de Janeiro. E vai ser esse elenco aí. O Pedrinho na coletiva agora que demitiu o Carille falou muita coisa, fez uma meia-culpa, que assume a parcela de culpa dele e tudo mais. Só que aí é o que eu falo, cara. Demite o Carille, mas assim, quem tá lá contratando o jogador, tá lá ainda, pô. Não adianta demitir o técnico, a diretoria continua a mesma. É o Felipe que analisa o jogador e passa pro Marcelo Santana, com o aval do Pedrinho. Então o que adianta? Alguém explica? Porque trouxeram jogadores abaixo na última janela do meio do ano. Essa agora também foi ruim, de um modo geral. Né? Se a gente pegar as 5 contratações que o Vasco fez, jogadores da Europa, só o Nuno, a meu ver, que consegue performar bem. O Garré até hoje não estreou, né? Ele não tem força nem para bater um escanteio, bateu todos os escanteios mal pra cacete. O Lloyd, que hoje jogou bem, mas a gente não sabe como é que vai ser depois, entendeu? Fora os outros da Emerson Rodrigues, Marcos Domingues, Jean Davis, que ele falou que eram bons jogadores, né? O Jean Davis nem entra mais. E o Domingues foi emprestado, né? Então começa aí. E é isso, cara. Eu acho que pra falar mais uma derrota do Vasco, assim, o Vasco joga mal, perde, o Vasco joga razoavelmente, perde também, entendeu? Então 3 jogos sem fazer gol. 3 jogos sem fazer gol. E aí, de quem é a culpa? Sabe, o Caio tem a culpa dele, claro, mas quem contratou? Eu falei, acho que botei até num vídeo em fevereiro. Eu falei, cara, o Caio não vai longe. A gente tá o quê? Final de abril. Na 6ª rodada do Brasileiro, né? Olha aí. Ele chega demitido porque a gente sabe que não ia dar certo. Não é porque não deu tempo. Ele veio desde a pré-temporada, pô. Tava junto aqui. Mas o Pedrinho quis optar pelo bom e barato. Só que não foi. Barato pode até ser, mas bom não foi. E vai ser outro técnico brasileiro, porque ele não vai querer gastar dinheiro à toa. Gastar salário alto e depois arriscado pagar uma multa alta, rescisória para um cara de fora. E aí? E quem sofre é o torcedor. Porque todo ano é isso. Hoje a gente está no meio de tabela. Tem muito time igual o Vasco, 7 pontos, 6 pontos. Mas está 1 ponto da zona do rebaixamento. Aí pega o Palmeiras, domingo. Quais as chances? Difícil. Bem difícil. Eu sei que não é só o Vasco que está ruim. Porque muitos outros clubes estão pegando técnicos que foram maus. Tiveram trabalhos ruins. O Mano Menezes saiu mal do Fluminense, está no Grêmio.
Renato Gaúcho, que não foi bem no Grêmio, tá no Fluminense, ganhando 1,5 milhão aí, ou até mais. Então assim, a gente vive um ciclo de técnicos, né, uma roda gigante. E mesmo assim, porque não tem outro. E é por isso que toda hora contrata um técnico estrangeiro, porque aqui tá virando mais do mesmo. O que os clubes apostam em passados do técnico. O que o Mano Menezes, 2000 e, sei lá, 2007 foi a final da Libertadores, Batalha dos Aflitos, aí o Renato Gaúcho também Copa do Brasil e vice da Libertadores. Então acham que o cara vai fazer um bom trabalho baseado em anos anteriores. E vai ser o caso do Vasco com o Diniz. Vão contratar o técnico que foi campeão da Libertadores de 2003, há 2 anos atrás. Mas que quase rebaixou o Fluminense. Tem parcela de culpa nisso. E o Cruzeiro não conseguiu performar. Que acho que nesse caso nem foi tão culpa dele, né? O Cruzeiro tá uma bagunça também. Mas foi isso. Então assim, a gente vive num ciclo, é sempre assim. É um ciclo, não tem outra expressão. É um aqui, aí o cara vai, volta para esse, desce, fica sem emprego. Aí volta para um outro time que ele já treinou sei lá quantas vezes. Daqui a pouco ele tá em outro clube. Não tem opção de treinador. Não tem uma safra diferente, algo diferente. Aí por isso que tem um treinador lá da Argentina, de Portugal, espanhol, como já teve. É essa a realidade. Porque não tem perfil. Não tem perfil de treinador. O Pedrinho falou na coletiva que tem a diferença entre ele querer um treinador X e o que está disponível que pode pagar. É isso. Então assim, eu fui a favor de trazer um técnico de fora no começo da pré-temporada. Você tem um cara para você conhecer o elenco, conhecer os times, se adaptar. Agora, um técnico estrangeiro agora, nesse momento, complicado. Tem a parada do Mundial, um mês aí, beleza, mas assim, que técnico vai ser esse? Porque, assim, se não for o Diniz, esse treinador, não tem outro. O bom do Diniz é que ele dá esporra, né? Ele cobra mesmo na beira do campo. O Vasco hoje carece de elenco. Acho que ele vai pedir reforço. Eu não sei se ele é muito de pedir reforço, mas eu acho que talvez ele peça. Né? Porque realmente não dá. Não dá pra você ter só overhead como centroavante, né? Você precisa ter um cara com outra característica. Até mesmo de posicionamento na área, dependendo de algumas bolas. Assim, bola que tem que vir rasteira, ele se posiciona para receber a bola de cabeça. Contra o Lanús teve isso e hoje muito parecido, né? O PH entra na área, é só para ele rolar para trás e o Verratti, ao invés de sair um pouco da marca do pênalti, da pequena área para a marca do pênalti, para receber essa bola rasteira e já dar o tapa pro gol, ele acompanha a jogada e fica do lado, assim, atrás do zagueiro. Então a bola nem sempre vai vir na cabeça. Às vezes ele precisa se posicionar para a bola vir no pé, fazer a diagonal, sabe? O Lloyd fez isso. Fez algumas jogadas pelo lado que na hora de alguém para fechar ali o primeiro pau não tinha ninguém. Tava o Verratti lá atrás. A bola não vai chegar na cabeça dele. Sabe? Ele tem que sair? Não tem, repito. Porque não tem o outro, não tem um cara para você tirar ele e botar outro. Vai botar quem? Você pode testar o GB junto com ele em algum momento do jogo, beleza. Mas hoje não tinha. Então, assim, falta às vezes reposição. Por exemplo, saiu o Nuno, entrou o Lloyd, beleza. Aí saiu o Coutinho, ele foi botar o Alex Teixeira de novo. Ele não estava testando o Garré por dentro. Talvez outro técnico faça isso. É isso, pessoal. Um abraço para vocês aí. Quinta-feira estamos de volta.